Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que discorda da explicação que eu dei em um dos meus vídeos de que Satanás teria acesso ao céu. Segundo você, o livro de Gênesis fala de abismo e Lucas fala dos demônios que não queriam ir para esse abismo. Então você deduz que é lá que mora Satanás. Você continua dizendo que no livro de Jó, Satanás não precisaria estar no céu para falar com Deus, pois nós falamos com Deus em oração sem irmos até lá. E quando em Efésios diz que nossa batalha é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, você afirma que isso significa apenas o mundo espiritual e não o céu propriamente dito. Bom, concluir que Satanás mora no abismo, porque a palavra abismo aparece no primeiro capítulo de Gênesis, seria o mesmo que alguém dizer que o ser humano vive no paraíso, no Éden, porque é isso que dizem os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Mas quando nós vemos que no futuro Satanás e os seus anjos serão expulsos do céu, não precisa muita inteligência para perceber que para ser expulso de lá, ele precisa estar lá com os seus anjos. A passagem é profética e em profecia o verbo é muitas vezes usado no passado, pois João enxergava a cena como já tendo ocorrido. Diz lá em Apocalipse: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. A sua comparação da conversa que Satanás teve com o Senhor em Jó, capítulos 1 e 2, com a conversa que nós temos com o Senhor em oração, também faz água, né? Uma expressão usada pelos americanos para lembrar um barco furado. Em Jó, não diz que Satanás apenas falou com o Senhor, mas diz que ele se apresentou na presença do Senhor. Veja a passagem: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó 1, de 6 a 7. A sua menção a Efésios, dizendo que lugares celestiais significam apenas o mundo espiritual, também não se sustenta. Veja a passagem: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. A palavra grega para lugares celestiais ali é epourâneos, a mesma palavra usada em outras passagens que falam do lugar em que o salvo está agora com Cristo, porque Cristo também está assentado lá, à destra da majestade. O dicionário grego define essa palavra epourâneos como algo que existe no céu, coisas que acontecem no céu, regiões celestiais também, o céu em si mesmo como habitação de Deus e dos anjos, os céus inferiores onde estão as estrelas, os céus onde ficam as nuvens, o templo celeste, o santuário, algo de origem ou natureza celeste. Bem, veja alguns exemplos de passagens em Efésios onde o termo epourâneos aparece no original. Bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, aí epourâneos, em Cristo, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, epourâneos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, epourâneos no grego, em Cristo Jesus, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, epourâneos no grego, Efésios 1:3, Efésios 2:6, Efésios 3:10. No seu livro Annotated Bible ou The New Testament, escrito em 1919, Arno Clement Gabelen comenta o seguinte: toda a cena é intensamente interessante. Não é ficção, mas revelação. E o que é gravado aqui realmente aconteceu, e algo assim ainda acontece no céu. Uma passagem paralela é encontrada em 1 Reis
22:19. O profeta Micaías viu o Senhor sentado em seu trono e todo o exército do céu ao seu lado, à sua direita e à sua esquerda. E então o Senhor permitiu, como julgamento sobre Acabe, que um espírito mentiroso entrasse nos profetas de Acabe para enganar Acabe. O céu como lugar não é ficção. Há um céu não criado, onde o trono e a morada de Deus sempre existiram. Dessas passagens de Jó, capítulos 1 e 2, nós podemos concluir que há certos momentos em que todos os inquilinos celestes, bons e maus, precisam se reunir diante do Senhor. Os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. A expressão filhos de Deus não significa crentes na terra. A filiação de um crente é uma verdade do Novo Testamento. Mas significa seres sobrenaturais, os anjos. De acordo com esse livro de Jó, esses filhos de Deus exultaram de alegria na hora da criação, em Jó 38:7. Outras escrituras falam dessas reuniões celestiais, Salmo 89, de 5 a 7, Zacarias 4, de 1 a 14, etc. E Satanás também veio entre eles, ele também deve aparecer diante do Senhor. Satanás significa adversário. Nesse caráter, como acusador dos irmãos, ele é visto no último livro da Bíblia. E, de acordo com Apocalipse 12, de 1 a 17, ele ainda está ativo, na mesma capacidade que nos dias de Jó, e ainda tem acesso ao trono de Deus até que chegue a hora em que sua destruição comece com a expulsão do céu. A crítica destrutiva considera Satanás um mito babilônico ou persa, uma reprodução da literatura hebraica, da fábula persa de Arimã. Mas mesmo o infiel francês Renan disse sobre Satanás das Escrituras o seguinte: esta é uma pessoa completamente diferente dos Ahrimã, do Zen de Avesta. Não é o espírito do mal que existe e age por si mesmo. Ele não é independente de Deus, como alguém afirmou corretamente. Satanás pode ir apenas até o fim da correia de sua coleira. Fecha aspas até aí a citação dele. A afirmação crítica de que a crença em um Satanás se originou após o exílio é historicamente incorreta. A serpente em Gênesis 3, de 1 a 24, é Satanás. Originalmente ele era Lúcifer, o filho da manhã, em Isaías 14, de 1 a 32, o querubim ungido para cobrir, em Ezequiel 28, de 1 a 26, essa grande criatura de Deus que caiu por causa do orgulho. Satanás é obrigado a prestar contas a Jeová. Ele caminha de um lado para o outro da terra e sobe e desce dela. Portanto, ele não está no inferno. O Novo Testamento nos diz que ele é o Deus desse século e que o seu trono está aqui na terra. Ele ainda anda de um lado para o outro. Então Deus chama sua atenção para Jó e aprova o seu caráter, o caráter de Jó, dizendo que não há ninguém como Jó. Satanás conhecia Jó, odiava Jó, como ele ainda conhece e odeia todos os filhos de Deus e é movido pela malícia para com o povo de Deus. E assim, imediatamente, Satanás escarnece diante da face do Senhor e o desafia. Porventura teme Jó a Deus? Teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? Porventura tu não cercasse de Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 1, 9 a 11, foram as palavras que Satanás disse. Então o Senhor entrega Jó a Satanás, dá-lhe permissão para que tomar tudo o que tem, e apenas na pessoa de Jó não lhe foi permitido pôr suas mãos vis. Mas notemos que a acusação de Satanás é o resultado do desafio de Jeová. Nós citamos um outro autor aqui. É preciso observar com atenção aqui que a fonte e origem de todas essas tratativas não são as acusações de Satanás, mas o próprio Deus. Deus sabia de que seu servo Jó precisava e ele mesmo apresenta o seu caso e coloca tudo em movimento. Se Deus pergunta a Satanás se ele tinha considerado seu servo Jó, é porque o próprio Deus já o tinha considerado. Satanás é apenas um instrumento, e um instrumento ignorante, embora sutil, usado para realizar os propósitos da graça de Deus. As suas acusações resultam realmente em nada contra Jó, exceto em provar a veracidade delas, pelo que ele pode fazer. Mas, para o bem de Jó, Satanás é deixado à vontade até certo ponto, com o objetivo de levar Jó a um conhecimento de seu próprio coração e, portanto, a um terreno mais profundo do relacionamento prático com Deus.
Quão abençoados e perfeitos são os caminhos de Deus. Como são vãos em seus resultados os esforços de Satanás contra os que pertencem a Deus. Essa última citação é de John Nelson Darby, de seu livro Sinopse da Bíblia. E o texto todo que eu li aqui é de Arno Clement Gaebenen. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.